Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. JJ aqui. Eu vou continuar sobre a Revolução Francesa, tá? Não vai ser tão longo o vídeo, eu vou dar uma apurada aqui, tá? Ah, Começando, lembra que teve aquela coisa de Verdun lá, que os prussianos estavam invadindo e tal, né? Então aqui a gente tem, explode o radicalismo, né? A revolução ficou muito mais intensa. Os girondinos perderam para os jacobinos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os girondinos, eles não queriam a morte do rei. Eles queriam que o rei fosse julgado e fosse mandado embora. Já os jacobinos queriam a morte. Por quê? Porque o rei era o símbolo da monarquia. Se ele morresse, a monarquia morreria. Então eles acabaram perdendo para os jacobinos, né? Houve uma nova explosão de camponeses em março de 1793, a chamada Revolta de Vendéia. Foi apoiado por padres e jacobinos. Aqui, essa revolta de Vendéia, ela foi uma cidade chamada Vendéia, onde eles se revoltaram contra várias pessoas, então eles pegavam, colocavam todos em barco e matavam um afogado. Bem pesado mesmo, né? Com os jacobinos no poder, foi feita uma nova declaração dos direitos do homem e do cidadão. Lembra que foi feito antes, quando Luís ainda estava vivo, né? Foi chamada a Constituição do Ano 2, de julho de 1793. Nela era reconhecido o direito de insurreição e não somente resistir à opressão. Ensino gratuito e um novo calendário para diminuir a força da igreja. O que quer dizer isso? Essa Constituição do ano 3, por que é a Constituição do ano 3? Porque, para diminuir a força da igreja, eles criaram um novo calendário. E esse calendário, ele não contava com o ano que Jesus nasceu adiante. Era contado com o final da monarquia, que foi há 2 anos atrás. Então, foi em 1791, quando ele foi morto, o rei Luís, né? Então, aqui é do ano 93. De 1793, desculpa, gente. Tô fazendo outros vídeos, daí é 1900, 1900 e aqui é 1793. Então, aqui eles acabaram reprimindo a igreja, eles quebravam toda a igreja, roubaram tudo que tinha de tesouro da igreja, quebravam os santos. Mais tarde eles acabaram colocando um símbolo, um homem que mais tarde vai ser assassinado, eles colocam como um símbolo ali pela morte pela, pela, pela vida da revolução. Então eles tiram os santos e colocam esse cara no lugar. Mais tarde a professora vai falar sobre eles. E daí o calendário eles mudam o nome dos meses, tipo, tem Brumário, não sei o quê. Eles mudam o nome das ruas com santo, eles, tipo, odeiam muito a igreja. E aqui o Robespierre tá começando a ficar piradinho já. Aqui, Tribunal Revolucionário. Jacobinos começaram a divergir-se entre si, se dividiram em 3 facções. Os enraivecidos, o mais radical. Quem que era o líder desse daqui? Lembra o jornal do Amigo do Povo, que era o Mahat? Era esse, tá? Os enraivecidos, porque ele queria sangue, os sans-culottes iam matando as pessoas. Ele era tipo o líder dos sans-culottes, esse Mahat, tá? Os indulgentes, que eram os moderados da revolução, que é aquele amigo gordinho do Robespierre, o Danton, que ele tinha ciúme, que falava melhor que ele, e o Robespierre, que ficava no centro dos dois. Não era muito moderado, mas também não era muito radical. Mais tarde, o líder dos enraivecidos foi assassinado por uma girondina e a facção de Robespierre voltou-se contra os indulgentes em 1794. Esse líder dos enraivecidos foi o Marat. Lembra que a prof falou aqui que eles colocam um símbolo da revolução? É o Marat. Procurem a morte de Marat. Marrar. Marat mesmo. Ele acaba sendo assassinado dentro da banheira. Lembra que a prof falou que ele tinha que tomar banho de ervas e tal? A menina entrou lá falando que tinha um papel com traidores e ela acabou matando ele a facada. Logo depois ela foi morta e tal, mas ali, tipo, aqui ele virou um símbolo.
No dia do velório dele, eles pegaram aquela banheira que ele tinha sido morto, levantaram como um altar, e daí ele virou um símbolo. Ele era considerado como um Jesus na Revolução, e ele era um babaca, mas tudo bem, né? Aqui, ó, Robespierre se voltou contra os indulgentes. Por quê? Porque aqui ele já estava muito louco. Que ele já estava full louco. O que que acontece? A Inglaterra, ela acabou se metendo junto nessa revolução com a Prússia e com a Áustria. Então, estava a Prússia, a Áustria e a Inglaterra atacando. Ele começou a ficar muito louco. Ele e o Danton acabaram ficando loucos, começaram a ter o terror e tal. Só que o Danton, ele começou a ver que o negócio tá ficando muito tenso, então ele disse, melhor a gente parar e tal. E isso foi mais do que o suficiente para o Robespierre condenar ele à traição. Porque ele estava contra o... Como assim você tá contra a revolução? Né? Então ele acabou sendo morto, ele e os homens dele, tá? Essa fase da revolução foi marcada pela ação do Comitê de Salvação Pública e sua lei de suspeitos. Isso daqui ele faz com 12 homens, né, mais próximos a ele, pra, fazer um negócio de ódio mesmo, matar um monte de gente. Se proclamam o incorruptível, mas levaram várias pessoas à morte. Todos para Robespierre eram traidor. Sentiam que a revolução chegara a seu limite. Então, o que isso quer dizer? Aqui eu vou dar uma entrada mais a fundo. Então, ali, o que ele fez? Ele fez o chamado Reinado do Terror. Por quê? Ele guilhotinava todo mundo que era suspeito, só suspeito de estar contra a revolução. Ele colocou policiais infiltrados em filas de pão. Se alguém reclamasse do preço do pão, era morto, era guilhotinado, condenado à guilhotina. Eles ficavam perto das mulheres para escutar se as mulheres estavam falando alguma coisa contra a revolução também, e elas eram mortas também, se eles não gostassem. Aqui o povo começou a ficar com muito poder. Os vizinhos falavam que os vizinhos estavam falando. Imagina se você tem uma guerra entre vizinhos, uma briga entre vizinhos, você conta, ela falou que é contra a revolução. Eles nem faziam mais julgamentos, eles simplesmente condenavam já a guilhotina. Nessa época, foi dito que havia mais de 800 pessoas guilhotinadas por mês, né? Você imagina o tanto de gente que morreu, porque foram vários anos a revolução, né? Eles matavam também todo mundo que chamava o homem de monsieur ou a mulher de mademoiselle, em vez de cidadão, porque monsieur e mademoiselle eram ditos para pessoas da nobreza, então não tinha mais ninguém nobre, ninguém era nobre mais, todos eram revolucionários, todos eram cidadãos franceses, então eles eram mortos só por dizer isso, desculpa. Eles fizeram o que a prof falou ali, a nova o novo calendário e tal. O Napoleão mais tarde acaba aparecendo e vencendo os ingleses por navios, né? Numa luta marítima. Só que ele ainda era jovem, ele era um jovem capitão, não era muito famoso. Ele começou a ficar famoso por causa disso, porque ele venceu por meios marítimos os navios ingleses, né? Em 1794, Danton achou que podia terminar o terror ali e aconteceu que o Robespierre acabou matando eles, né? O que aconteceu aqui? Em 27 de junho... o Robespierre acabou criando uma data santa. Ele quis fazer um Festival do Ser Supremo. Festival do Ser Supremo. O que era isso? Era um feriado para uma nova deusa que ele criou da cabeça louca dele, que era chamada a Liberdade. E no meio da festividade ele subiu num morro que tem em Paris. Até no Assassin's Creed, quando a prof jogou, tinha assim, tipo só um pedaço de terra, assim. Aqui tá a terra, aqui tem um pedaço, parece que caiu, assim. E daí ele subiu lá e ele estava vestido de toga, que é aquela roupa que os romanos vestiam. E todo mundo achou que ele estava pensando que era um deus, que ele queria um novo deus, porque ele sempre foi muito religioso.
Então, ele ficou tão louco que na cabeça dele ele tinha que criar um novo deus para os franceses. Então, eles acharam que ele já tinha enlouquecido o suficiente ali, por ele ter aparecido de toga, né? Então, aqui, golpes reacionários. Robespierre perdeu o apoio político, porque ele fez isso dali. Ele perdeu os amigos, perdeu todo mundo, porque ali ele já estava full louco, né? Todos temiam a guilhotina. A reação termidoriana, desculpa, foi em 27 de julho de 1794, onde Robespierre e os sans-culottes foram presos. Em agosto de 1795 foi votada uma nova Constituição. Aqui, ó, a reação termidoriana. O que aconteceu? Em 27 de junho, um mês antes dessa data aqui, ele foi fazer um discurso e foi o último discurso que ele fez. Por quê? Ele fez um discurso cheio de ameaças, dizendo que ele tinha um livro com novos inimigos contra a revolução e ele não falou para ninguém quem que era e não entregou. Então todo mundo achava que era eles mesmo, que ele estava muito louco, então ele achava que todo mundo era inimigo. Então eles ficaram com medo e acabaram prendendo eles e os sans-culottes. Lembra aqui que ele perdeu todo o apoio político e todos os membros ali do Tribunal Revolucionário acabaram abandonando ele. Então só os sans-culottes, que eram dos enraivecidos aqui, do Marat, ficaram junto com ele. Então eles foram presos e no mesmo dia de noite eles escutaram gritos e tiros. Eles chegaram, um dos enraivecidos do sans-culottes tinha se matado, o outro tinha pulado a janela e o Robespierre estava na mesa e tinha tentado se matar e deu um tiro na mandíbula. E daí eles pegaram e prenderam ele por traição, porque ele estava se matando. Isso daí é traição. Ele estava traindo o povo dele, que ele preferia a morte do que continuar sendo acusado dos crimes que ele fez. Ele acabou sendo morto, né? Um mês depois, dia 27 de agosto, ele foi morto. E em agosto foi votada uma nova Constituição, né? Aqui. Ai, deixa eu ver aqui, tá difícil de ler. Constituição de 1795. Separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Até hoje a gente tem, né? Legislativo faz as leis, executivo executa e o judiciário cuida para que tudo seja feito. Legislativo é Conselho dos Antigos, que eram homens acima dos 60, e o Conselho dos 500, que eram 500 homens que eram estudados, né? O executivo era o diretório, que era a antiga convenção, que foi onde foi feito tudo, foi onde Robespierre criou tudo, né? Desde o início e tal. O catolicismo volta, mas bem mais fraco. Por quê? Porque foi feito tudo aquela coisa sobre uma rarra e tal, então já veio mais fraco ali. O diretório endureceu pelo plano do governo contra o legislativo. Eles acabaram brigando o diretório, né, que é a antiga convenção, contra o legislativo. Por quê? O diretório estava meio radical ainda, com as ideias do Robespierre. E o legislativo já, não, vamos fazer uma lei, chega de sangue, chega, acabou, deu já, né? 95 já deu já. Então, em dia 18 de Brumário do ano de 5, 6, 7, 8, 9 de novembro de 1799, acaba essas mortes. A guilhotina para e eles criam uma nova constituição, novas leis e chega dessa reinado de terror, né? Eis que surge um senhorzinho chamado Napoleão, né? Que a gente vai estudar na próxima aula, tá, gente? Fiz um vídeo mais curto. Muito obrigada. Até semana que vem. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, tá? Beijo, saudades!